Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos no ar. Hoje, exclusivamente eu com câmera e o Lucas como a voz da produção. Dê um bom dia, Lucas, pra galera de casa. Bom dia a todos. Estamos aqui em áudio e em espírito. É isso aí, Grilo Falante. Então, hoje, Lucas, nós vamos começar a gravação, né, o dia a dia do nosso novo projeto, que é o Terminal Coffee Academy site, onde nós vamos colocar todo o nosso conteúdo que já sai aqui no YouTube. E no site vai ter agregadores que vão ajudar no vídeo. Então, por exemplo, nós lançamos semanalmente nosso plantão de notícias sobre as corridas asiáticas. Então, além de sair no YouTube, vai sair no nosso site a newsletter da semana com todas as atualizações e com a nossa opinião para vocês poderem ler e já ter conteúdo para vir para a live e a gente poder discutir. Vai ter a parte do blog, onde a gente vai dar opiniões sobre outros conteúdos que não sejam as notícias, e vai ter a nova parte, que é o Terminal Coffee Academy, onde nós vamos trazer aulas e conteúdos sobre matemática e tecnologia. Para quem não sabe, o Lucas trabalhou muito tempo como suporte e eu hoje estou terminando minha segunda faculdade, que é em matemática. Então nós queremos agregar esse conteúdo para nosso canal. Então, quando a gente decidiu fazer tudo isso, o primeiro passo de todo projeto que ele existe é decidir a sua stack. Correto, Lucas? Exatamente. Esses seriam os requisitos, né? Mas a stack também é importante. Perfeito, então decidimos os requisitos e a stack. Então a gente quer trazer aqui nesse vídeo o nosso passo a passo de tomada de decisão e os critérios que nós tivemos para poder decidir por esse caminho. Então o primeiro passo que a gente decidiu foi o quê? Os requisitos, que era fazer um site. E qual seria o tipo do site? Foi decidir um formato de blog. A gente quer fazer um agregador de vários tipos de conteúdos, como você explicou. Tem um agregador para posts, ou seja, um blog. A gente vai ter só um agregador de links, né? Que é pra gente facilitar a pauta do programa. E também um agregador para as várias aulas que a gente vai produzir ali e precisam de uma apresentação mais customizada, né? Que a gente vai fazer por conteúdo. Então, basicamente, a gente queria agregar três coisas diferentes, que é a newsletter, blog e uma plataforma inicial de ensino para o nosso conteúdo. Só que quando a gente foi procurar alguma coisa, a gente poderia, por exemplo, utilizar o Blogger, que é a ferramenta de no-code da Google, para você colocar o seu blogzinho, mas como a gente programa, não compensa. A gente poderia colocar o nosso curso, que ainda quer fazer, em alguma plataforma e cobrar um valor sobre. Como a gente está começando ainda, a gente queria fazer isso de graça, primeiro para a gente aprender o formato, e segundo para crescer com a nossa comunidade. E Além de terceiro, porque a gente tem conteúdo de texto, né? isso. Para as aulas. A gente não é só Exatamente. vídeo, você não daria para usar a Udemy e dar de graça também. Exatamente. A gente não é só vídeo, a gente quer fazer o blog escrito. A gente Ou gosta de fazer escrever. o curso inteiro pelo YouTube, assim, também não. Isso. E aí seriam duas partes. A parte que vai estar no blog e a parte que vai estar no YouTube, que vão trabalhar juntas. Então vão ter conteúdo só no YouTube, vai ter conteúdo só no blog. E para a experiência ser completa, vai precisar dos dois. E por último, a newsletter é para a gente ter o agregador de todos os links e para ter uma plataforma melhor para a gente poder visualizar durante as lives, para ficar mais bonito para vocês. Então percebam que a gente tinha muitas ideias e nada no mercado hoje agregava tudo, correto? É porque é uma necessidade bem específica, né? Não só específica, porque a gente tem três necessidades diferentes, que é o blog, que é a plataforma de ensino, e a newsletter. E não existe É, nada que compile tudo é, no até mercado. porque não faria sentido, né? Você teria que ser meio biruta pra querer fazer tudo isso ao mesmo tempo numa plataforma só. E vender, porque a ideia dessa plataforma é vender para as pessoas utilizarem. Então seria chutar para todos os lados, o que não faz sentido. Mas como a gente é uma que quer focar nisso, faz sentido pra gente fazer. É, faz sentido porque é uma ferramenta interna, né? Não é um produto pra ser vendido. Exatamente, é uma decisão de ferramenta interna. Então, quando a gente tomou essa decisão, a primeira coisa que a gente fez foi pensar como a gente faria tudo isso. Qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente faz um serviço, Lucas? Bom, a gente tem que pensar primeiro no que a gente quer fazer, né? Que foi isso. A gente tem um meio, um canal para poder compartilhar os vários tipos de conteúdos que a gente produz. Depois a gente tem que considerar as restrições, né? Sobre isso. Aqui a gente não tem nenhuma grande restrição. A única restrição técnica mais relevante seria a capacidade de produzir conteúdo customizado por página e ter conteúdo que é padronizado. Uma plataforma de CMS mais avançada, tipo um WordPress da vida, tenderia a resolver. E aí o que a gente tem são mais restrições de cunho menos técnico, assim, mais das nossas preferências, assim, por assim Eu dizer. diria que não é nem preferência, eu diria que a gente tem uma opção por trabalhar com simplicidade. A gente não quer ser muito exagerado no produto. É uma necessidade de quem vai usar a plataforma, que no caso é a gente. Outro ponto que sempre que a gente faz, a gente sempre opta por custo-benefício. Parte do custo-benefício é o custo de trabalho. Sempre opta por ficar nesse ponto. A ideia é que a gente precisa facilitar a nossa vida, né? Então a gente não, como é uma ferramenta para facilitar a nossa vida, a gente fazer ela super complexa iria contra o objetivo dela existir, né? Então a questão é que simplicidade foi um dos
valores-chave que a gente tinha para esse projeto. E o outro seria a flexibilidade, porque como deu para ver, a gente quer trabalhar com vários tipos de conteúdos diferentes. Então, como Corretíssimo. a gente quer ter esses dois valores, uma plataforma unificada, a decisão lógica sobre isso foi que a solução seria programar uma plataforma própria nossa, no caso, para resolver todos esses problemas com esses valores em mente. Como simplicidade era algo muito importante, a gente pode seguir para a próxima parte, que seria a decisão de time. Se fosse o mundo, vamos primeiro explicar o que que uma pessoa normalmente faria, né? Qual que seria o básico? É escolher uma stack web. E aí ela teria dois caminhos, né? Os mais famosos hoje, correto? Ou, dependendo se o cara for especializado na linguagem, qualquer linguagem back-end serve, né? Qual é o caminho mais comum que você tem hoje? É ou trabalhar com React, É, TypeScript, ou trabalhar com é, PHP, HTML. não necessariamente o PHP, mas qualquer linguagem back-end ali, com você tá para programar a plataforma de CMS do zero, né? Sim, 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 exatamente. Ou você usar uma solução de low code, tipo um WordPress, né? Também tem esse grande ponto aí. Aí, o que que a gente tomou por decisão? Por que que a gente não usou o React, Lucas? Ah, porque no caso do React, ele atende várias das suas necessidades do lado da flexibilidade, né? Ele é uma plataforma que tem suporte à geração de site estático, ele tem, obviamente, o forte dele é a interatividade, né? O ecossistema é robusto, os setups são bem conhecidos ali, mas o problema é que um projeto React ele tem uma complexidade que a gente não precisava, né? E se instala muita coisa, sendo que tudo que a gente precisa são algumas páginas HTML estilizadas com CSS simples ali e alguma coisa ou outra de JavaScript. A gente não precisava de um projeto React para isso. Seria um exagero para nossa necessidade. E Para esse que a estrutura exagero tornaria mais complexo. É isso que você estava argumentando. Fora que a estrutura de pastas ela ia ficar muito grande também para isso, sendo que a gente só quer jogar uns markdown numa pasta lá e ter as páginas com base nisso. Então o trade-off não tava se pagando. Exatamente. Solucionaria o nosso problema? Solucionaria. Mas seria matar uma formiga com uma bazuca. Não era necessário tudo isso. Que o segundo ponto seria o mais provável pra gente, era fazer um back-end em PHP e usar HTML. É fazer um back-end em PHP e ter um sistema de CMS que diferencie pelo tipo de arquivo. Isso. Poder ter vários tipos de renders diferentes para exibir baseado no conteúdo. É como já deu para ver por essa descrição aí, isso envolveria programar um sistema, não diria complexo, mas também 100% trivial ali. O domínio dele é até riquinho. E a gente não precisa da maior parte das funcionalidades que ele envolveria programar um sistema de CMS. A gente não tem necessidade de fazer nada muito complexo ali, né? A gente não tem funcionalidades o suficiente para justificar a criação de um back-end inteiro só para isso. A gente não quer ter controle de usuário porque é só a gente fazendo. A gente pode simplesmente colaborar com o repositório do GitHub falando redes sociais normal. Igual. A gente não precisa de um controle de, tá em rascunho, tá publicado, edição, etc. Não, a gente pode simplesmente fazer o arquivo localmente e upar quando achar que tá bom. Se quiser muito mesmo, a gente pode fazer duas branches e uma ser a de teste. A hora que o outro subir e aprovar, a gente sobe para a principal. No máximo, seria isso. Mais complexo a gente gerenciar no Git, não tem necessidade. A parte de lidar com vários conteúdos até seria interessante, mas aí seria mais fácil codar a página direto no código do projeto, né? E daí você teria um framework massivo que não estaria sendo usado para muita coisa, né? Um grande desperdício, que ele só ia servir para a plataforma do blog mesmo. E daí ia ser um input, subir o arquivo, gravou o arquivo, renderizou o arquivo. Pô, se codar um back-end inteiro só para isso, pô. E Dado que aí, o nosso ia ser basicamente esse: subir arquivo, renderizar arquivo. Solução óbvia é partir para um site estático ou usar uma plataforma de low code, tipo o WordPress. isso a gente se recusa. O WordPress, se o problema era a complexidade, ele é o que tem a maior de todas. Ele é pior do que você combinar um projeto React com um back-end pronto junto, né? Então, sem chance de usar isso daí também. É que assim, vamos também ser justo com o WordPress, que a gente não é o público-alvo dele. A ideia do WordPress, o Wix e esses agregadores de site, para quem não programa. Então ele é mais simples para esse público-alvo, porque basicamente você vai escrever o texto, vai puxar, arrastar e vai subir. No nosso caso, como nós queremos codar, para esse intuito em si, é mais complexo usar o WordPress. Vamos dar esse disclaimer para não parecer que a gente odeia o WordPress. A gente não odeia. Eu tenho sentimentos mistos, né? Porque o código do WordPress, ele é, bom, podrezinho. O projeto WordPress inteiro pra mexer ali né, é um saco. E aí volta pro Saco. problema de complexibilidade. Então a gente analisando, a gente tava numa sinuca de bico que era, nós tínhamos um cenário que agregava muitas coisas específicas que não tinham juntos, e todas as soluções principais ou mais comuns do mercado, elas eram demais pro que a gente precisava. A gente queria o CMS mais simples do mundo, mas a gente não queria ter que codar um sistema minimamente complexo pra atingir isso. Exatamente. Porque a nossa questão era ser produtivo de forma rápida, eficiente, para ter mais conteúdo gerado no nosso canal do YouTube e nas nossas plataformas.
sem que isso demorasse mais para ficar pronto. Tirando os floreios, a gente queria só poder expor várias páginas HTML na internet, não, sabe? O espírito bem internet raiz, assim, não tem muita necessidade de nada para além de... Nesse momento, pelo menos, é só para agregar no que a gente já faz. É só isso. Tanto que o intuito desse vídeo é isso, mostrar o passo a passo, nossas decisões técnicas de episódio em episódio. Então esse é o episódio 1, a stack do projeto do nosso MVPzinho. Então vamos lá. Exatamente. E nós não sabemos como resolver. Então, por coincidência, né, contando aqui um pouco da narrativa, num outro projeto que nós estamos fazendo para fora, para quem não sabe, o Terminal Coffee ele não é só produção de conteúdo, a gente também faz serviços para fora. O Lucas encontrou uma solução muito legal, a nossa raiz do nosso projeto que a gente criou. E na decisão, nós tomamos por ter uma ferramenta específica, Lucas. Explica o que é essa ferramenta e o que é essa extensão que a gente decidiu utilizar no nosso projeto. Bom, para resolver o problema, não é que a gente estava totalmente perdido, talvez o Eloy estivesse, mas eu sabia que o tipo de coisa que a gente devia procurar se nada das outras coisas funcionasse seria um gerador de site estático. Então o que eu fiz foi uma pesquisa rápida de mercado ali para saber que tipo de gerador de site estático eles no mercado. Aí a primeira opção seria usar a React, mas a gente já explicou que não rola, né? A outra opção seria fazer o gerador de site estático também baseado em React, mas escrevendo o setup na mão. Daí ele seria mais simples do que carregar um projeto Next, por exemplo. Mas eu queria deixar isso realmente como último caso, né? Porque manter a aplicação React seria uma coisa que ia compensar o esforço. Até porque a gente ia ter que adicionar suporte a Markdown, etc. ali, e no fim a gente ia acabar reinventando muito da roda. E aí voltaria para aquele problema. A ideia é ser mais prático e agregar com conteúdo. Se demorar mais para ficar pronto, é pior. E aí eu cheguei a opções mais clássicas, tipo o Jekyll, que é um CMS clássico baseado, se não me engano, em Ruby. Mas aí o problema é que a gente não programa em Ruby. Tem um outro famoso que ele é feito em Go, se não me engano, acho que é o Hugo. E, bom, a gente só programa em Go também. E um que ele tava muito em alta é o Eleventy, que a proposta dele caiu como uma luva para o nosso projeto, porque a proposta dele é o menos interferência possível, tem a menor footprint possível dentro do seu projeto. Se você instala, a presença do Eleventy no seu projeto é a menor possível, ele quase não existe no seu projeto. Na nossa pasta raiz tem alguma coisa aqui do Eleventy pra gente mostrar já? Você consegue ver que não, o Eleventy ele não tem nenhum arquivo especial aí. A gente precisaria colocar só o arquivo de configuração, o Eleventy config, e dá pra ver que tem o package.json aí, ou seja, a gente instalou a dependência dele, e foi só. Simples. O resto é só setup normal que você faria num projeto HTML e CSS super simples. A única coisa extra que tem, assim, que a gente poderia chamar de extra mesmo, seria essa pasta underline include, tá? As coisas que você pode referenciar como layout do Eleven, que aí foi só a coisa mais básica do mundo, que é pra reusar o HTML. Esse seria o Eleventy. E aí, explica esse ponto líquido de extensão pro pessoal que tá olhando e pensando, o que é isso? O Eleventy, a segunda coisa que fez a gente escolher ele, como já dá pra ver, ele ganhou na simplicidade. Não existe nada mais simples do que fazer um setup do Eleventy. Mas o nosso outro valor-chave ali era a questão da flexibilidade. A gente queria poder tanto fazer conteúdo estruturado, que nem post de blog, e aí a gente escreveria só o Markdown e depois ele renderiza isso num template bonitinho, quanto conteúdos heterogêneos, né? E aí a gente tem que escrever as coisas na mão. E aí, invariavelmente, você vai acabar, como a gente tá gerando conteúdo dinâmico, né? A gente acaba precisando usar template engine, né? Pra poder, por exemplo, listar todos os posts do blog. O Eleventy, ele combina tudo isso. Ele tem suporte a vários tipos de arquivos, incluindo templates engine. Ele tem suporte a templates para poder fazer conteúdo padronizado. Tem suporte a Markdown para poder fazer esse conteúdo dos vários tipos de arquivos que ele suporta. Então, ele tem suporte ao HTML, ao Nunjux, que é uma template engine bem tradicional do JavaScript, ao próprio Markdown, que a gente tá vendo aí. E ele tem suporte ao Liquid, que é a template engine do Shopify. Aí eu tava fazendo uma pesquisa das templates engine que ele suporta e eu julguei que o Liquid é a melhorzinha. Porque o Nunjux ele é bem velho, e a sintaxe dele é bem incomoda em alguns pontos. A do Liquid, ela é o Mustache. O Mustache, ele é simples demais, no caso dele, daí a sintaxe dele ela é meio ruim, também não gosto muito da sintaxe dele. E o Liquid, ele tem um balanço bom entre não ser a do Nunjux, que ela é muito verbosa, e também não ser a do Mustache, que aí os caras quiseram simplificar demais. Com suporte a algumas features mais avançadas também, tipo templates e filtros e funções. Ele tem um suporte bom entre todas as três coisas que fazem uma template engine boa ali. Inclusive, eu gosto bastante das templates engine do PHP, mas eu não gosto de quase nenhuma template engine do JavaScript. O Liquid, ele foi a primeira template engine que eu cheguei ali assim e pensei, pô, dessa daqui eu gostei. Lembra do tipo de coisa que eu gosto numa template engine. Então foi por isso que a gente acabou escolhendo o Liquid. Foi mais uma questão de gosto mesmo. Sim, sim. Então, assim, a nossa stack, ela é um pouco diferente do que se imagina quando vai se fazer programação web, mas ela atende as nossas necessidades. E por isso, pro nível de perto que a gente quer, ela é perfeita. Caiu como uma luva. Não Então, assim, esperava que
Você achar uma ferramenta que batesse tanto com as nossas necessidades quanto o Eleventy. Até porque a nossa necessidade é muito específica. Porque a gente quer ao mesmo tempo fazer um blog, uma newsletter e uma plataforma acadêmica. São coisas que elas são muito parecidas em sua essência, mas que ao mesmo tempo não tem nenhum site que conversa com as três. Então o Eleventy, ele supriu essa necessidade e o Liquid, ele caiu como uma luva, porque você não gosta de qualquer coisa, você é criterioso e gosta de qualidade nos projetos. O Eleventy resolveu nosso problema. Sim. E o Nunjux, mas como ele tinha suporte ao Eleventy, eu falei, então a gente vai trocar pra esse daqui. Então, a priori, essa é a nossa stack de linguagens principais. De tecnologias no geral, né? Porque linguagem mesmo é HTML, CSS e JavaScript. Aí, banco de dados, não vai ter, E aí, o vai banco de precisar. dados são os próprios arquivos do projeto ali, o Markdown que a gente vai subir na pastinha do blog, etc. Já poupamos esse trabalho. E aí, se não tem banco de dados, outra coisa que a gente esquipou foi o back-end. Ele praticamente não existe. E o terceiro ponto, que é a gente analisar, é como a gente vai colocar ele online, Lucas. Qual que foi a nossa ideia e qual que é a nossa base. Que aí junta com o fato de não ter back-end, né? Que a gente já explicou no começo. Isso é outro ponto que torna o Eleventy perfeito para esse projeto, porque ele é um gerador de site estático, o que significa que a gente coda as coisas aqui no projeto, sobe os arquivos, no máximo gerencia com Git, e aí quando a gente roda o comando dele, ele compila tudo isso em várias páginas HTML. Então, como não tem back-end nenhum, porque ele já gera o resultado final pilando, a gente pode... A saída do Eleventy pode ser usada, ela é só uma de HTML, então a gente pode colocar ela em qualquer host de assets estáticos. Por exemplo, a Vercel, ou a Netlify, ou até o GitHub Pages. Aí é a simplicidade máxima mesmo, a gente configura no próprio repositório ali e já tá servindo também. Não tem nem que gerenciar duas plataformas independentes, faz tudo só na mesma plataforma. Lembrando que escolhemos também isso para ter custo zero de produção. Exatamente. Porque, assim, então eu acho que a gente pode votar nisso agora, né? A gente pode escolher entre usar uma plataforma externa, tipo a Netlify ou a Vercel, ou ficar no próprio GitHub Pages, que eu acho que tá ganhando por pontos de simplicidade ali. A gente pode olhar para duas plataformas ao mesmo tempo, pode usar uma plataforma só para tudo. Então, nesse momento do projeto, como a gente ainda não tem ele pronto, a gente não precisa decidir isso agora. Então, lá pro final, quando tiver para publicar, a gente decide exatamente qual que é o ponto que a gente vai publicar. Você tem um preferido nesse ponto, além do GitHub? Mano, a minha plataforma preferida, assim, do coração é a Netlify. Eu gosto bastante do painel de controle deles. É o que tem a UX melhorzinha ali dos três. Mas eu tô inclinado a escolher, a ficar com o GitHub Pages pelo custo de ter que olhar uma plataforma só. Então a gente vai gerenciar o conteúdo por Git e já consegue fazer o deploy pelo GitHub também. É tudo uma coisa só. Achei que ficou, assim, eficiente. Fica nesses critérios secundários mesmo, de desempate. Então, essa é a base do nosso projeto. Tem mais alguma coisa relevante da stack? Tem mais alguma coisa que precisa ser feito pra gente falar? Eu acho que para esse episódio 1 é isso mesmo. Que as decisões preliminares de projeto são só essas mais gerais, né, mais amplas, e depois as outras vão aparecendo conforme a gente vai fazendo, né? Então, Lucas, pra gente não perder nosso bordão, considerações finais, Lucas. Bom, eu fiquei surpreso de ter achado uma tecnologia que balanceava tudo que a gente valorizava no projeto tão bem, e eu tô feliz que a gente conseguiu achar algo que cai como uma luva pro nosso projeto. Sim, concordo com você. Gosto do que encontramos e vejo como nós estamos tentando fazer algo diferente, mas que também tem a nossa cara. E esse é o mais legal de tudo que a gente faz aqui no YouTube, pelo menos, e como Terminal Coffee, seja empresa, seja produção de conteúdo, seja nosso grupo de amigos. Então é isso, pessoal. Espero que gostem desse conteúdo. Nós vamos passar o passo a passo disso para apresentar cada momento com vocês e semanalmente, às sextas-feiras, vai estar no YouTube o conteúdo dos próximos episódios. Então, uma boa noite a todos, um bom dia e tchau. Dá tchau, Lucas. Tchau.